Meninos, agora a gente vai para a última parte de radiciação, que é a racionalização de denominadores. O que é isso? Denominadores, quando eu tenho uma fração, não é? É aquela parte de baixo, aquele número aqui de baixo da fração. Ó, 1/3. Esse número aqui é o denominador. Então, a racionalização de denominadores consiste em tirar a raiz quadrada não exata desse denominador. Mas por quê? Lembra que lá atrás eu falei para vocês que raízes de números que não são quadrados perfeitos, tipo a raiz quadrada de 2, 2 não é um quadrado perfeito. Então, eu posso chamar que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Por quê? Porque ela não é exata. Quando eu coloco raiz quadrada de 2 na calculadora, eu vou ter uma sequência decimal não periódica, com um tanto de número de casas decimais que não formam períodos. Então, esse valor aqui, quando eu coloquei raiz quadrada de 2, é aproximadamente 1,41. A raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,73. Então, quando eu tenho uma raiz quadrada não exata no meu denominador, eu preciso tirar ela daqui de baixo. Quando eu vou tirar ela daqui de baixo, eu estou racionalizando. E por que eu faço isso? Porque se eu tenho uma fração onde o denominador é um número irracional, ela não é precisa, ela é um valor sem precisão. Então, é por isso que eu tenho que racionalizar, eu tenho que tirar esse índice aqui de baixo. Aqui em cima ele pode aparecer, agora aqui embaixo ele não pode. Então, esse método de tirar a raiz quadrada não exata do denominador chama-se racionalização. Olha só, a racionalização de denominadores é um procedimento cujo objetivo é transformar uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente com denominador racional. Ou seja, eu vou tirar essa raiz não exata daqui de baixo e vou ter uma fração racional que existe. Utilizamos essa técnica, pois o resultado da divisão por um número irracional apresenta um valor com pouca precisão. É o que eu falei lá atrás. Eu fico tendo uma fração sem precisão, porque eu sei que esse número aqui, ele é um decimal não periódico, infinito. Racionaliza-se no denominador de uma fração, multiplicando o seu numerador e o seu denominador pelo fator racionalizante. Então, presta atenção nessa palavrinha aqui, ó, que eu vou usar muito esse fator racionalizante quando eu começar o processo. Esse processo converte uma fração com denominador irracional, que é aquela radiciação não exata, aquela raiz quadrada não exata, em uma fração equivalente de denominador racional. Então, ela vai deixar de ser irracional, que é a decimal não periódica, para ser racional. Então, agora a gente vai para o processo propriamente dito. Como é que faz isso? Grava bem essa palavrinha aqui, ó, fator racionalizante, que nós vamos usar ele. Primeira coisa que eu tenho que saber no processo, quem é o meu fator racionalizante. Então, grava bem, por isso que eu coloquei ela de vermelho aqui, ó. Olha só, meninas, a gente vai ver 2 casos de racionalização. Na verdade, são 3. Só que nesse 8º ano a gente vai ver só 2, porque o terceiro caso precisa ter estudado produtos notáveis, e vocês vão estudar produtos notáveis só o ano que vem. Então, a gente vai ver somente 2 casos. Então, o primeiro caso é quando o denominador é um radical de índice 2. Ó,
Tá vendo que eu tenho uma fração e aqui eu tenho um número irracional. Eu não posso deixar ele aqui, eu tenho uma raiz quadrada não exata. Se fosse uma raiz quadrada exata, por exemplo, raiz quadrada de 4, eu já tirava de dentro da raiz porque eu sei que é 2. Ele já ia ser um número racional. Mas essa raiz quadrada de 2, ela é irracional. E eu tenho que tirar ela daqui de baixo, porque senão meu número fica sem precisão. Então, lá em cima, eu falei para vocês sobre fator racionalizante. Grava essa palavrinha, lembra? Então, esse fator racionalizante é por ele que eu vou multiplicar essa fração aqui, ó. Ó, multiplicar. Quem que é esse fator racionalizante? É o próprio número irracional, a própria raiz quadrada de 2. Então, eu vou multiplicar 2 vezes. Por que eu vou multiplicar 2 vezes? Para eu não alterar o número. Porque se eu multiplico só o numerador e não multiplico o denominador, eu altero o valor do número e eu não posso fazer isso. Quando eu vou criar uma fração equivalente, eu multiplico ou divido sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número, para que não altere o valor do número. Então, o fator racionalizante é quem? A própria raiz quadrada de 2 aqui. Agora, vamos calcular isso aqui. 5 vezes raiz quadrada de 2. 5 raiz de 2. Sobre... Quanto que é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2? A gente já estudou isso lá na potência, lá nas propriedades. Ou eu faço raiz de 2 vezes raiz de 2, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu não posso juntar isso aqui e multiplicar? 2 vezes 2, 4. Ou eu poderia também colocar raiz de 2 ao quadrado, porque ela 2 vezes. Aí você vai falar para mim assim, eu posso eliminar isso aqui, não posso? Posso. Você já aprendeu que eu posso tirar a potência e dividir com o índice? Então, tem 2 maneiras, ou assim ou assim. Então, eu vou fazer por aqui, usando a propriedade. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque ela não multiplicou 2 vezes. Igual 5 raiz de 2. Aqui não tem como fazer nada, eu só vou multiplicar mesmo. Aqui eu posso eliminar. Eu posso eliminar o expoente com o índice. Vai sobrar o quê? 2. Agora, observa que eu tirei aquele número irracional aqui do denominador. Eu tirei aquela raiz aqui de baixo. Não era isso que eu queria? Então, terminou. Terminou um detalhe. Tá vendo esse fator externo aqui? Ele é 5. O denominador é 2. Não tem divisor comum entre o 5 e o 2. Então, realmente terminou. Se tivesse divisor comum entre o 5 e o 2, esse fator externo e esse denominador, eu teria que simplificar. Como aqui não tem, então termina aqui. Letra B. Já sei que eu tenho que tirar essa raiz quadrada de 3 aqui, porque é irracional. Eu não trabalho com número irracional, com fração de denominador irracional. Para isso, eu vou racionalizar. Racionalizei, eu vou achar o meu fator racionalizante, que é quem? A própria raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por ele. Então, vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. Multiplicando raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, é raiz quadrada de 6. Por que lá em cima não ficou raiz quadrada de 10? Porque aqui não tinha uma raiz aqui. Isso aqui era um fator externo. Um número sozinho, sem nenhum índice aqui, aliás, nenhum radical. Então, ele ficou como fator externo. Agora, aqui eu tenho a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3. Multipliquei as duas, virou raiz quadrada de 6.
Agora, eu tenho raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. É a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu posso simplificar esse expoente com esse índice para tirar o radical. Aliás, eu posso não, eu devo fazer isso, né? Que é para isso que eu estou racionalizando. Então, vai ficar raiz quadrada... Eita, caneta. Raiz quadrada de 6 sobre... O que sobra aqui embaixo? Sobra 3. E cadê o radical? Eu tirei. Por que eu tirei? Porque eu eliminei o expoente com o índice. Então, se não sobrou nenhum fator aqui, o radical some. Lembra que a gente fez isso lá na simplificação de radicais? Agora, isso não é fator externo. Isso aqui é o radicando. Você pode falar assim, entre o 6 e o 3 tem divisor comum. Só que esse 6 não é fator externo, ele é radicando. E você não vai mexer nele. Então, terminou aqui. Se esse 6 fosse fator externo, aí você poderia simplificar igual eu falei na letra A. Como aqui é radicando, eu não mexo. Eu não racionalizei para tirar essa raiz quadrada de 3, eu tirei. Eu consegui fazer o que eu queria, o que eu precisava fazer. Então, isso aqui chama-se racionalização. Letra C. A letra C, o que mudou um pouquinho? Mudou que apareceu um fatorzinho externo aqui, mas não vai mudar em nada. Por quê? O fator racionalizante continua sendo o meu número irracional, raiz quadrada de 2. Esse fator externo vai servir só para multiplicar. Então, vamos lá. 8 vezes raiz quadrada de 2. 8 raiz quadrada de 2. Lembrando que não é raiz quadrada de 16. Seria raiz quadrada de 16 se tivesse um radical aqui no 8. E não é o caso. Então, esse 8 vai virar só fator externo. Agora, esse fator externo 3 aqui, ele vai multiplicar com um 1. Esse 1 invisível, que eu sei que ele tá, mas ele não aparece. Ou eu multiplico 3 vezes 1 é 3, ou eu só repito. 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. É raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, vamos resolver isso aqui. Eu não estou racionalizando porque eu quero tirar esse radical aqui de baixo. Aqui em cima não tem nada que eu possa fazer. Então, eu vou repetir. Agora, aqui embaixo tem um monte de coisa para eu fazer. Vou eliminar o meu expoente com o meu índice. Se eu eliminei o meu expoente com o meu índice e não tem mais nada para cá, o radical some. Então, vai ficar 3 vezes 2. 8 raiz quadrada de 2 sobre 3 vezes 2, 6. Lá atrás eu falei para você que se o fator externo e o denominador tivesse divisor comum entre eles, eu teria que dividir. Então, esse radicando aqui, ele é intocável, você não vai mexer nele, não. Você pode falar assim, entre o 2 e o 6 tem. Só que aqui é radicando, você não vai mexer nele, não. Você vai mexer só no fator externo. Que número que divide o 8 e o 6 ao mesmo tempo? Qual o divisor comum entre o 8 e o 6? Não é o 2? 8 dividido por 2, 4. A raiz de 2, quadrada de 2 é intocável, você não vai mexer com ela. 6 por 2, 3. Racionalizei, tirei aquele número irracional do meu denominador, que era o que eu queria. Então, tá feito aí.